É o quê? Final do Intercontinental? Eu não quero saber disso não, cara. Nem no Google tá mostrando. Eu quero saber da final da Copa do Brasil, muito melhor. Muito mais importante, dois times grandes. Não esses dois times modinhos aí no Mundial, não. Aqui é time raiz, Vasco e Corinthians. Chegou o grande dia da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo da final em São Paulo, Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Domingo tem o jogo da volta no Maracanã, no Rio de Janeiro. E é isso, uma final que muita gente não esperava. Nas semifinais todos deram Cruzeiro e Fluminense como favoritos. O Vasco teve até um momento muito positivo ali, emplacando 4 vitórias seguidas, algumas goleadas. E naquele momento o Vasco era o melhor dos 4 semifinalistas. O Corinthians vem numa situação, numa temporada instável há muito tempo, né? Ele teve um bom momento no começo do ano, ganhou o estadual, o Campeonato Paulista, mas no Campeonato Brasileiro patinou o tempo inteiro, não conseguiu manter uma sequência boa de resultados, caiu cedo na Sul-Americana, o Vasco também caiu cedo, né? O Corinthians caiu na fase de grupos ainda, o Vasco no primeiro playoff antes das oitavas. E na Copa do Brasil os dois foram avançando até que chegaram na final. E na semifinal foram duas partidas emocionantes. Os dois decidiram a classificação nos pênaltis, com destaque para os seus goleiros, o Léo Jardim do Vasco e o Hugo Souza do Corinthians. E eu vou falar rapidamente aqui um pouco da semifinal, já que eu não gravei o vídeo antes, né? Já estamos aqui no dia do primeiro jogo. Mas o Corinthians então perdeu o jogo da volta por 2-1 para o Cruzeiro na Neoquímica Arena. Eles haviam vencido por 1-0 no Mineirão. E na Neoquímica Arena deu 2-1 para o Cruzeiro. O Cruzeiro fez um primeiro tempo melhor, mas ainda assim, somando as duas partidas, eu acho que o Corinthians foi melhor e mereceu a classificação nos pênaltis, que tenha sido. O Cruzeiro poderia ter se classificado também, né? Chegou a estar com pênalti da classificação nos pés do Gabigol e ele desperdiçou. A gente já vai chegar lá, né? Mas o Cruzeiro jogou melhor no primeiro tempo da segunda partida, fez um gol, e engraçado, né, que o Arroio, que tinha sido titular na ida, aí ele foi barrado pelo Leonardo Jardim. Ele acaba tendo que entrar nesse segundo jogo no lugar do Sinisterra, que se machucou. E ele acaba fazendo os dois gols. Abre o placar ali aos 40 do primeiro tempo, faz 2-0 aos 5 minutos do segundo tempo. Só que logo depois o Corinthians consegue um gol com o Matheus Bidu e isso deixa a partida empatada no agregado. Então vamos para os pênaltis, onde brilha a estrela de Hugo Souza. O primeiro a defender pênalti foi o Cássio, grande ídolo do Corinthians, e tendo o seu primeiro jogo em Itaquera, um jogo desse tamanho, ele defende o primeiro pênalti, é o maior pegador de pênalti da história do Corinthians, né? Mas ele pega o primeiro pênalti ali para o Cruzeiro, perdido pelo Yuri Alberto. Na sequência, então, todo mundo vai acertando, até que chega a vez do Gabigol e ele bate de forma ridícula para quem é considerado um dos melhores batedores de pênalti do Brasil, né? E até do mundo. Ele era considerado, mas a cobrança dele ali não foi de um jogador desse nível. Opa, pequeno corte aí no vídeo, né? Então eu tava falando do Gabigol sobre o pênalti perdido, mas na verdade a passagem dele pelo Cruzeiro de certa forma é uma decepção, né? O Caio Jorge é o artilheiro do time na temporada, artilheiro do Campeonato Brasileiro, tudo bem. Só que isso não muda o fato da passagem do Gabigol no Cruzeiro ser uma decepção. E o Cruzeiro já teve a saída do Leonardo Jardim anunciada por vontade dele, porque ele fez um ótimo trabalho, mas ele quer sair. A princípio dá a entender que ele não quer ficar no Brasil, né? Disse que vai tirar um ano sabático. Vamos ver se ele não vai aparecer em nenhum time por aí. Se não vai dar uma de Vitor Pereira. Eu acho que não. Eu acho que ele pode aparecer em algum time, mas não no Brasil. E é uma temporada do quase pro Cruzeiro. Quase campeão mineiro, quase campeão brasileiro, quase campeão da Copa do Brasil. Mais perto do que o time estava vivendo nos últimos anos, desde 2019. Tem uma boa margem para evoluir. Eles já acertaram com o Tite como novo treinador, o que é muito irônico, né? Já que o Gabigol tá lá, ele saiu do Flamengo. O Tite já tinha saído antes, tudo bem. Mas um dos motivos foi ele não ter conseguido jogar com o Tite. Disse, quando chegou no Cruzeiro, que se o Tite fosse treinador ele não viria. Na verdade foi o Pedrinho, o dono do Cruzeiro, que indagou ele a falar isso. E agora o Pedrinho, como forma talvez de retaliação ao Gabigol, contrata o Tite. Mas bem, o Corinthians está mais uma vez na final. Chegou em 2022, perdeu para o Flamengo do Dorival. Chegou à semifinal em 2023, chegou à semifinal de novo
em 2024. Perdeu em 2023 também para o Dorival, que estava no São Paulo e foi campeão. Em 2024 o Dorival estava na seleção. O Corinthians perdeu para o Flamengo, campeão, treinado pelo Felipe Luiz. Então o Corinthians tem sempre caído para o Dorival e normalmente para o time campeão, mas sempre está chegando longe na Copa do Brasil. Dessa vez chega à final. Do outro lado, o Vasco, que não chega à final da Copa do Brasil desde 2011, tem 2 finais na história, um título, que foi 2011, o último grande título da história do Vasco. O Corinthians também não ganha um título importante há muito tempo, desde 2017, mas o do Vasco faz mais tempo ainda, né? E o Vasco nessa má fase que o Corinthians também vem vivendo, só que o Vasco foi rebaixado várias vezes, né? E o Corinthians não caiu nesse período, caiu antes. Então o Vasco elimina o Fluminense. O Fluminense tem uma temporada também, podemos dizer, do quase, como foi a do Cruzeiro, né? O Fluminense fez uma grande campanha no Mundial de Clubes, foi até a semifinal. Aí o Renato Gaúcho resolve sair depois da eliminação na Sul-Americana. O Zubeldia chega, demora um pouquinho para se ajustar, mas aí consegue emplacar uma grande fase. Termina a temporada invicto como mandante à frente do Fluminense, o Zubeldia, e deve continuar para o ano que vem. Acho que está fazendo um bom trabalho. Agora o Thiago Silva deve ir embora. É uma perda lastimável. Tem que ver o que o Fluminense vai fazer no próximo ano. Já o Vasco tem aí um time titular muito bom. Eu acho que o problema é o banco de reservas, mas o Corinthians também não tem um grande banco. Os dois times titulares são meio que equivalentes, o que deixa a final para mim muito equilibrada. Os dois times têm grandes goleiros. Se for uma disputa de pênaltis, vai ser difícil para terminar. Tem grandes batedores também, né? O pênalti do Coutinho contra o Fluminense quase matou o torcedor do coração, mas foi uma cobrança perfeita. E o Vasco tem um diferencial que se chama Ryan, vivendo uma grande fase, um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. Se não o melhor, é que tem o Arrascaeta, né? Mas ele não é brasileiro. E as posições são diferentes. O Corinthians também tem seus destaques, o Memphis, o Yuri Alberto não está vivendo uma grande fase, mas tem o Rodrigo Garro. Só que o Corinthians também tem muitos jogadores pendurados para o jogo de hoje e podem ficar fora do jogo da volta. Eu achava que os cartões seriam zerados para a final, mas não são, né? E a partir do ano que vem teremos final única e o campeão e o vice da Copa do Brasil vão conseguir uma vaga na Libertadores. Por enquanto é só para o campeão e eu espero que ele seja o Vasco. Vamos ver se o Vasco consegue um bom resultado lá em Itaquera. Seria importante vir para o Rio de Janeiro com essa vantagem, mas se não vier, que busque jogando com a sua torcida, né? Que também estará presente, obviamente, lá em Itaquera, mas em menor número, assim como a torcida do Corinthians estará em menor número no Maracanã. Bom, mas é isso. Se o Vasco não conseguir sair com uma vantagem de vitória, tentar sair com um empate pelo menos, porque o Dorival tem experiência na Copa do Brasil, apesar de quase ter perdido aquela Copa do Brasil com o Flamengo pro Corinthians, né? O Flamengo estava com o jogo na mão e acabou terminando nos pênaltis e o Flamengo foi campeão ainda. Com o São Paulo também não teve muito susto não, porque aquele Flamengo do São Paulo era bem... ninguém sabe como é que chegou naquela final, chegou pela qualidade do time mesmo. E é isso, deixe seu palpite nos comentários, diz aí se você é vascaíno, corintiano, se não, tá torcendo pra quem. Com certeza os paulistas estão torcendo pro Vasco, os rivais do Corinthians e os rivais do Vasco estão torcendo para o Corinthians, né? É isso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e mais tarde eu volto com o pós-jogo.